Graça e paz, querido. Cora deu a vida perante, na presença e na realidade de Deus. Você deve estar se perguntando: o que é cora deu? O que significa? Muitos cristãos não conhecem, ouviram ou mesmo tiveram contato com a palavra cora deu. Isso acontece por muitos fatores. Um deles é o distanciamento de uma geração de crentes do cristianismo histórico, da sua própria história e da tradição intelectual da igreja, fazendo de suas experiências empíricas a única forma de entender a vida e a realidade de Deus. Empirismo é Deus analisado, estudado, ou admitido, ou vivido, ou desenhado a partir de nossas experiências pessoais. Mas esse não é o foco do que nós vamos falar hoje. Eu quero aqui, de uma forma direta, pensar junto com vocês o que significa de fato cora deu. Afinal, o que é isso? Cora deu é uma palavra em latim usada principalmente durante a Reforma Protestante no século XVI. A sua tradução significa diante de Deus. Mas o que nos impressiona é o fato do quão profundo é o conteúdo filosófico e teológico por trás das palavras. Seu foco principal é promover a consciência do que é uma vida cristã, sua essência e suas consequências. Por que viver na presença de Deus, perante Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, vai muito além do que nós temos experimentado nesses dias. A história cristã, ela é marcada por muitas lutas e controvérsias. Há irmãos que deram suas vidas seguindo o exemplo do Senhor Jesus para que a verdade pudesse ser transmitida e permanecesse. Das grandes lutas travadas por esses irmãos está a noção do senhorio de Cristo. Às vezes, até de uma forma honesta, irmãos pensavam que a vida cristã era uma guerra entre dois mundos, a luta do bem contra o mal, de dois reinos e dois reis. Já ouviu aquela expressão? O diabo governa isso, o mundo jaz no maligno, o diabo governa o mundo, o diabo governa aquilo, Deus governa isso, o diabo governa aquilo. Nós chamamos isso de sagrado e profano. No período medieval, era muito comum a ideia de dividir a vida e a realidade entre o sagrado e o profano, entre o religioso e o não religioso. A distorção dessa verdade promoveu um tipo de espiritualidade mais parecida com um neoplatonismo, um aristotelismo e muitos outros ismos filosóficos. E no período do iluminismo, mais um ismo, isso foi fato, sistematizado pelos cristãos como uma forma de reação a tudo o que estava acontecendo, diante de uma espiritualidade que não conseguia conectar a mensagem do Evangelho com a vida prática, diária. Foi quase que inevitável a prática dessa dicotomia profano e sagrado na vida, fazendo da vida cristã, da vida sacra assim chamada, o mundo separado dos cristãos. Então, foi contra esse tipo de pensamento reducionista que os reformadores protestaram, afirmando que todos nós vivemos na presença de Deus, que a vida é cora deu. Lutero afirmou: a existência humana é vivida cora deu.
diante de Deus ou na presença de Deus. Perguntaram a Lutero: o que um sapateiro convertido poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor? Lutero respondeu: faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Calvino falou muitas coisas semelhantes. Destacou que em todas as dimensões da vida, os seres humanos têm negócios com Deus. A chamada Imago Dei, nós precisamos ter a consciência de que todas as pessoas, apenas por serem humanos, são a imagem de Deus. A isso nós chamamos Imago Dei. São responsáveis diante de Deus, todos os seres humanos, por tudo o que são, fazem e pensam. Cada pessoa vive corandeu, isto é, perante a face de Deus. Não há como nos escondermos dele. E não estou falando em ser cristão ou não. E assim, é responsável diante dele por todo pensamento e por toda ação que é resultado dessa maneira de pensar. Todos os homens vivem diante de Deus. Aceitem isso ou não. Acreditem nisso ou não. Pense comigo. Alguém regenerado pela obra de Cristo, como deveria viver diante de tal realidade? Viver a vida inteira na presença de Deus é compreender que absolutamente tudo que estamos fazendo e onde quer que estejamos fazendo, nós estamos agindo debaixo do olhar fixo de Deus. A palavra diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Por isso, tudo que o homem faz, o faz para a glória de Deus ou para sua desonra. Deus é a referência de tudo. Por isso, o conhecimento de Deus tem que nos levar para uma vida corandeu. Conhecer a Deus não afeta só a nossa teologia. Conhecimento de Deus afeta todas as áreas do saber e do viver humano, sendo Deus a referência para todas as coisas que nós conhecemos. Portanto, uma vida cristã precisa ser uma vida corandeu. Uma vida não apenas pautada nas experiências empíricas ou sobrenaturais, mas, porém, uma vida teorreferente. Isso significa fazer de Deus a referência de tudo. Se Deus é a referência de tudo que eu conheço, então a leitura do que eu faço, de todas as coisas, tem uma ótica teológica, bíblica, divina, cristã, é corandeu. Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele diz: dessa graça comum, que é a providência de Deus para todos, crentes e incrédulos, procede tudo o que é bom e verdadeiro, o que ainda vemos no homem decaído. A luz ainda brilha nas trevas, o Espírito de Deus vive e trabalha em tudo que foi criado. Logo, ainda permanecem no homem certos traços da imagem de Deus. Há ainda intelecto e razão. Todas as espécies de dons naturais eles estão presentes neles. O homem ainda tem percepção e uma impressão da divindade, uma semente da religião. A razão é um dom inestimável. A filosofia é um dom admirável de Deus. A música também é um dom de Deus. As artes e as ciências são boas, proveitosas e de alto valor. Mas o problema é o dualismo. Então eu concluo que, embora não estejamos na era medieval e nem na época do iluminismo, um olhar para grande parte da igreja hoje, vemos que o corandeu é algo que se perdeu. A maioria dos crentes de nossa geração vive um cristianismo que é totalmente divorciado de sua experiência da realidade. É um cristianismo subjetivo, que só é percebido ou vivido quando esta pessoa está na igreja, quando ela está cantando uma canção, servindo em algum ministério, ou quando está fazendo missões em algum lugar, fazendo da vida e da vida cristã
uma dicotomia prática. É muito comum vermos cristãos em geral dizendo: quero muito servir a Deus. Será que tem algo para eu fazer na igreja? Será que tem um ministério que eu poderia fazer? Eu quero estar na música, eu quero estar nisso. Olha, eu quero servir, eu quero fazer algo para servir a Deus. E assim, nós criamos uma supervalorização das atividades consideradas espirituais e uma negligência com relação às atividades chamadas seculares, como o estudo, o trabalho, a família e as outras responsabilidades, que em tese não estão diretamente relacionadas à nossa fé. Com o sapateiro perguntado a Lutero, poderia servir a Deus fazendo sapatos? Afinal, o que os sapatos têm a ver com o reino de Deus? A questão é que o reino de Deus não se resume às atividades realizadas dentro de uma congregação, dentro de um templo que nós chamamos igreja. Mas o reino de Deus envolve tudo que fazemos, tudo que falamos e tudo que pensamos. Tudo que diz respeito à nossa existência, a nossa vida deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Todo o nosso ser, todas as áreas que possamos atuar, vivenciar, estão debaixo da glória de Deus e devemos usá-las para honrar e glorificar a Deus. Corandeu, tudo para a glória de Deus. Abraham Kuyper diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Portanto, devemos viver para a glória de Deus, por meio do que somos, por meio de tudo o que fazemos. Como nos ensinaram Paulo e Pedro, eles disseram: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Também diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força do Deus que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só lhe deu glória. Coram deu na presença e diante de Deus. Toda a minha e a sua existência estão na presença e precisam estar na realidade de Deus. Seja bem-vindo ao entendimento de que toda a sua vida, e não apenas no momento em que você está numa congregação, cantando uma canção, mas que suas palavras, seu trabalho, que suas ações na sua família, no lazer, com seus amigos, que tudo seja corandeu, para a glória de Deus. A Ele toda a glória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.